Acho que tá ligado. Bom, bem-vindos ao canal J Joga, ou como eu vou colocar mais pra frente, J Joga Studio. Se você ouvir algum barulho esquisito no fundo, é porque tá chovendo aqui. Bom, esse vídeo vai ser sobre uma coisa que eu coloquei lá na comunidade. Me desculpa mesmo por o tempo que eu fiquei sem postar vídeo, é que eu tô doente, então é isso mesmo. Além do trabalho que é de fazer várias séries ao mesmo tempo, eu tenho que fazer roteiro, um monte de coisa, além que eu tenho uma vida própria. Então é isso, agora nós vamos pra contar como que eram os meus sonhos e... Bom, deixa o like, se inscreve no canal e falou e fui! Bom, para começar a contar os meus sonhos, vai ser o primeiro sonho. O sonho que basicamente começa com... Sim, começa com a minha mãe. Eu decidi que iria usar foto, mas não. Bom, eu e minha mãe estávamos na minha casa e basicamente tinha uma rotina nesse sonho. Basicamente a rotina era que a gente tinha que ir, eu acho que era meio-dia ou uma hora, pra uma casa, que era a casa da minha bisavó, que na vida real morreu já. Ele lá também. Basicamente a casa estava abandonada e a gente precisava ir lá pra, né, cuidar do lugar. E daí a gente tinha ido pra essa rotina a primeira vez nesse sonho. Bom, não era a primeira vez no sonho, mas a primeira vez que a gente vai ver. A gente tinha que passar por um lugar. Bom, no sonho a gente morava em cima de um morro que não faz tanto sentido. Era tipo uma mini... Tipo, a gente morava numa montanha, um lugar muito alto. A gente tinha que descer pra chegar lá naquela casa. Então a gente desceu uma escada, bem parecida com essas escadas que você tá vendo aí no fundo. Mas ela era bem maior e bem mais, tipo, abandonada. Ela parecia que já tava alguns anos ali. Bom... e ela era bem mais, tipo, parecia que tinha pegado fogo a escada. Tava cheia de carvão, etc. Então, quando a gente descia, a gente chegava numa floresta bem, tipo, destruída, com algumas casas abandonadas em volta. E daí a gente chegou na casa da minha bisavó nesse sonho, que era, tipo, uma casa toda abandonada. E ela existia alguns 100, 200 anos, sei lá quanto tempo tava existindo naquele sonho. E daí a gente foi lá pra cuidar. E quando eu fiquei sozinho, final nesse sonho, a gente tava arrumando o lugar e tudo. E daí de vez em quando eu ficava sozinho. Em tudo que eu ficava sozinho, eu via ela no canto, a minha bisavó nos cantos. Sendo que na vida real ela já tinha morrido com o tempo e no sonho também. Então eu ficava vendo ela me observando nos cantos. Te falando a verdade, no sonho eu não senti nenhum medo de ficar sendo observado essas coisas. E daí eu comecei a ficar tipo... eu vou olhar pra ver e procurar, porque eu sou daqueles que não fica sozinho, eu procuro. Basicamente eu fui atrás da minha bisavó nesse sonho. E daí quando eu comecei a ir atrás dela, eu comecei a perceber que ela começou a, tipo, ir pros cantos e sumir. E ela começou a aparecer e me atacar, pular na minha cara. Eu vou falar como ela parecia estar com a roupa nesse sonho, tá? Sim, ela parecia estar com a roupa da Dona Clotilde, ou Florinda, sei lá, eu não esqueci o nome dela, do Chaves. Sim, ela parecia. E basicamente ela tava nos cantos, ficava aparecendo, e sempre que eu ia atrás dela, ela pulava em mim, fazendo eu cair no chão, e ela sumia. Até que então, em vez de eu fugir ou lutar de medo, eu procurei a minha família, que tava ali, que era minha mãe. Também tinha alguns, porque no meu sonho que teve duas rondas. A primeira e a segunda. Sim, rondas. Como assim rondas? Eu ia lá e basicamente a gente ia lá e cuidava. E na segunda a gente tava com alguns outros familiares que eu me lembro, mas não vou citar nomes. Até que então, né, a gente foi indo e daí eu contei, né, tudo que tava acontecendo. E daí do nada todo mundo no sonho se juntou pra ir atrás e desceu porrada. E a gente pegou, capturou e começou a tentar descobrir o que era. Sim, no sonho a gente desceu a porrada no bicho. Até que então quando a gente capturou ele começou a virar um monte de pessoas. Sim, ele era um bicho metamórfico, ele conseguia virar várias pessoas e tava virando até animais como cabra, etc. Até que então ele falou uma coisa que me assustou no sonho. Ela falou dizendo que ela não era a minha, né, como que era, a minha bisavó. E na verdade ela era um ser enviado por Deus que estava me observando. E daí eu acordei. Esse foi o sonho e isso foi muito bizarro. E isso aconteceu logo em seguinte da morte dos meus dois bisavós. E eu fiquei tendo sonhos com eles. E esse é o sonho e agora bora pro próximo, né? Bom, vamos lá pro segundo sonho. E sim, vão ser 3 sonhos por... vídeo. E agora pro segundo. E o segundo começa com... Nós estávamos numa cidade e essa cidade parecia ser muito uma cidade, sabe, tipo Pandora, Topcraft, mas também muito parecido sobre o trailer de Minecraft. Tudo tipo muito parecido ser quadrado, mas não era quadrado. Sim, eu sei, não faz o menor sentido, mas parecia ser muito filme, sabe, tudo assim bem, sabe, quadrado, mas assim você faz outras formas a partir do quadrado, sabe. Esse lugar parecia ser muito uma cidade, tendo um banco, tendo, tipo, parecendo muito tipo Topcraft, só que com Pandora, tipo, tinha uma caixa no meio e essa caixa mandava em todo mundo. Podemos chamar ela de, sei lá, Narc,
Terx, sei lá. Inventa o nome é pra caixa que eu não tenho, mas... Basicamente nessa cidade, eu e o Félix e uma outra menina que eu acho que é Kate, só que nessa época eu não conhecia muito bem ela, então sei lá quem era. Minha cabeça inventou, talvez. Só sei que, bom, eu e o Félix e essa que eu suspeito ser a Kate, nós éramos tipo a partura canina nesse mundo. A gente tinha até uma ilha falando como era de tipo Utopia / Topcraft / Pandora. Então tinha a ilha principal onde tinha cidades e tudo, e tinha tipo uma ilha ligada por uma ponte que era tipo a ilha da patrulha canina. Sabe a torre da patrulha canina? Tipo, a gente tinha tipo uma torre dessas pra gente ficar e tudo mais. E nesse sonho a gente tava ali até que a gente recebe um chamado do prefeito, onde tinha tipo os vilões, né? Esses vilões era tipo, o vilão principal era um cara, ele usava uma roupa muito chique e tinha um chapéu também muito chique, que era, sabe aqueles chapéus que muito gaúcho usa? Então, era tipo aqueles. E ele também tava acompanhado de outros bandidinhos menores, só que esses bandidinhos menores eu não sei exatamente quem eram. Mas era só isso, que a gente foi chamado pelo prefeito, a gente chegou lá. E daí agora, né, a gente chega na... A gente foi responder o chamado e começamos a andar pela cidade, né? Nós três começamos a andar, pular e fazer um monte de coisa, né? Tentando chegar lá onde estava o prefeito. O prefeito tava, adivinha onde? Na prefeitura. E quando a gente tava chegando, os bandidos estavam em cima de uma espécie de montanha observando. E eles tentaram vir e descer o cacete na gente. Só que quando a gente tava chegando na prefeitura, aconteceu algo meio esquisito. A gente chegou na prefeitura. Chegamos na prefeitura e na prefeitura lá na frente, perto da porta, tava o prefeito. E a gente começou a chegar, só que ainda os bandidos estavam nos observando. O prefeito então falou com a gente que eles estavam tentando roubar um museu, roubaram um diamante, etc. E que eles estavam atrás de uma máquina suspeita. Essa máquina ninguém sabia o que ele fazia, mas ela era muito poderosa e eles queriam usar essa máquina como, façam o que eu quero, senão a gente destrói o mundo, né? Então, né, a gente tava indo, do nada, uma menina caiu do céu. Uma menina desconhecida, ninguém sabia quem era, mas ela caiu do céu e tava atrás da máquina. E daí ela começou a ir atrás da máquina e quando ela pegou na máquina, ela ativou ela. Ela queria ativar, mas ninguém realmente conseguiu pegar aquela máquina. Até que então deu ruim de vez, né, porque, bom... Quando ela ligou a máquina, surgiu um ponto vermelho no céu. O céu tava todo bonito, branco, e daí esse ponto começou a se espalhar. Ela começou a se espalhar e devorou o céu até que chegou no chão. Quando pegou o chão, começou a destruir tudo. E assim começou a se expandir. E daí pegou os bandidos, pegou o prefeito. Quando pegava as coisas, apagava. E começou a apagar o mundo inteiro. E daí eu, o Félix e a possível Kate começamos a fugir. E daí tudo ficou vermelho. Todos os sobreviventes estavam numa área meio que não foi consumida ainda. Mas ela começou a ser consumida e a gente tentou desligar a máquina que estava ali do nosso lado. E tinha engolido o mundo inteiro. E daí a gente começou a gritar que a pessoa tava morrendo, etc. A gente começou a ficar desesperado até que a máquina parou. Uma porta abriu, que estava sendo consumida também, e eles falaram, isso foi um erro. Uma das nossas soldadas, sem querer, fez isso. E isso foi um erro, e daí deixou a gente entrar, e daí o sonho acabou bem na hora que deixaram a gente entrar, e esse é o sonho. E bora pro próximo, e o último, que vai ser bem pequenininho, mas é muito assustador também. Bom, bora pro último, e basicamente o último vai ser bem pequenininho, mas é só pra eu explicar o que aconteceu, e esse sonho... Ele foi meio bizarro demais, porque eu realmente foi um horror cósmico. Sim, horror cósmico. Bom, a história começa com eu e o Félix e alguns outros amigos e familiares. A gente tava na casa da árvore, brincando e tudo. Começou a chover, tinha muitos buracos, porque era uma casa muito... de madeiras muito simples. E daí ela começou a ir abaixo. Daí a gente tava colocando tipo um cobertor pra não cair abaixo. Só que daí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Bom, nesse sonho eu tenho uma irmã e na vida real eu também tenho. E daí ela apareceu, começou a me zoar, me perseguir, fazer um monte de coisa. Bom, e ela começou a fazer coisas impossíveis, como gritar muito alto e tipo, fazer coisas muito esquisitas. E eu comecei a ficar com medo e fui atrás da minha família. Só que chegando na casa, afinal, eu tava meio que nos fundos da casa. Eu chegando na frente, ao ficar na frente da porta, eu vejo a minha irmã ali. Sendo que minha irmã tava lá fora e tava me assombrando lá fora. Daí que eu me toquei, aquela não era minha irmã, era um monstro que podia se assomar em outras pessoas, poder fazer o que quiser. E daí que vem aquela ligação com o sonho. Outro ser que apareceu no meu sonho que pode virar qualquer coisa que ele quiser. Suspeito, no mínimo. E daí eu entrei, comecei a falar com a minha família, tipo, meu Deus, minha irmã tava lá fora, ela tá me enchendo no saco. Todo mundo, não, a sua irmã tá aqui, ela tá almoçando. E daí eu fiquei, oxe, e daí eu sentei no sofá, só que daí começou a acontecer algo muito esquisito. Do nada começou a ouvir risadas de muito que canto.
pesadas. E depois começou a ouvir, tipo, barulhos incompreensíveis, como se fossem trombetas, os gigantescos barulhos. E daí eu comecei a ouvir algo como se fosse caindo, e todo mundo dizendo: tá caindo, ai meu Deus do céu. E tava caindo alguma coisa na terra, e iria exterminar todo mundo. E daí eu só coloquei minha cabeça no sofá, tampando minha visão, porque eu não queria ver. E eu meio que, tipo, desisti de qualquer coisa, e tudo começou a ficar vermelho. E a coisa, quando foi encostar na terra, eu acordei. Foi bizarro. E tudo ficou muito vermelho, e ligações com os outros 2 sonhos, por isso que eu trouxe esse daqui. É só isso. E espero que tenham gostado do vídeo, e falou e fui! Falou! Fui!